Bem-vindos, irmãos e irmãs, à reflexão do Evangelho deste domingo, o Evangelho de Mateus, capítulo 16, de 13 a 19. Hoje também celebramos a festa de São Pedro e São Paulo, dois grandes santos. Pedro e Paulo são considerados colunas da Igreja. Pedro recorda mais a instituição, Paulo o carisma e a pastoral. Exerceram atividades diferentes, em campos diferentes. Desentenderam-se também. Apesar de divergirem nos pontos de vista e na visão do mundo, o amor de Cristo e a força do testemunho os uniram na vida e no martírio. Conheceram e experimentaram Jesus Cristo de formas diferentes, mas é único e idêntico o testemunho que deram de Jesus. Por isso são figuras típicas do cristão, com suas fraquezas e forças. Fortes no anúncio, foram corajosos até o fim no testemunho de Jesus Cristo. A primeira pergunta no texto de hoje: quem é Jesus? Jesus e os discípulos estão no território de Cesareia de Filipe, região habitada por pagãos. Ela recorda o início da atividade de Jesus e seu objetivo primeiro. Jesus leva seus discípulos para longe de Jerusalém, o centro do poder político, econômico e ideológico. Cesareia de Filipe é uma espécie de periferia e terra que espera um anúncio qualificado acerca de quem é Jesus. É a partir dessa realidade, longe da influência ideológica do centro, que os discípulos são estimulados a dar uma resposta plena de quem é Jesus. O episódio tem dois momentos. No primeiro, Jesus pergunta aos discípulos o que as pessoas dizem a respeito dele. A resposta revela a diversidade de opiniões, todas insuficientes para responder à pergunta: quem é Jesus? Ele é visto como simples precursor dos tempos messiânicos. Percebe-se que circula na sociedade uma imagem distorcida de Jesus, exatamente por causa de sua humanidade. Ele se apresenta como Filho do Homem, título que o situa no chão da vida de todos os mortais. Ele é carne e osso como qualquer um de nós. E justamente por isso é que começam as distorções. Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. De acordo com as opiniões, certamente importantes, Jesus não ultrapassa a barreira do velho, pois está simplesmente inserido na tradição profética. No segundo momento, Jesus interpela diretamente os discípulos que haviam visto sua luta para implantar a justiça do reino. Para vocês, quem sou eu? A resposta de Pedro mostra quem é Jesus. O Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa resposta é um dos pontos altos do Evangelho de Mateus, cuja preocupação é a de apresentar Jesus enquanto o Emanuel, o Deus conosco, o Salvador Jesus, Deus que salva. Jesus é a realização das expectativas messiânicas, o portador da justiça que cria sociedade e história novas. Ele supera, portanto, a barreira do velho e introduz a novidade. Um outro ponto: a comunidade nasce do reconhecimento de quem é Jesus. O reconhecimento de Jesus não é fruto de especulação ou de teorias sobre ele, e sim de vivência do seu projeto, da prática da justiça. Jesus mostra que a comunidade cresce e adquire corpo em meio aos conflitos, às portas do inferno ou o poder da morte, onde forças hostis procuram derrubar o projeto de Deus. Jesus confia grande responsabilidade de liderança a quem o confessa como Messias. E aqui nós podemos perceber qual é a função dessa liderança. A primeira função do líder é, pois, manter de pé a esperança da comunidade em torno da justiça que inaugura o reino.
E isso, evidentemente, não se faz só com palavras. Em segundo lugar, mediante o contínuo processo de conversão, confissão, testemunhar que a salvação e a vida provém de Deus. O aspecto da conversão está bem demonstrado aqui nos versos de 21 a 23, onde Jesus mostra como realiza seu messianismo, através do sofrimento, rejeição e morte, ou seja, enfrentando o centro do poder que mantém a injustiça causadora da morte do povo. E Pedro, antes pedra de edificação, se torna Satanás, pois propõe um messianismo alternativo, já rejeitado por Jesus no episódio das tentações. A conversão de Pedro e dos cristãos é a conversão ao Cristo que sofre, é rejeitado e morre por causa de sua luta pela justiça do reino. Confessar é aderir a Ele, com todas as consequências que o testemunho acarreta. Simão Pedro, e com ele a maioria das pessoas, gostaria que Jesus fosse do jeito que Ele quer. O Mestre não é do jeito que nós imaginamos, mas ainda, pelo fato de ser o Mestre, quer que nós sejamos do jeito que Ele é. E um ponto final, o terceiro ponto que podemos comentar desse evangelho, o projeto de Deus continua na comunidade. Jesus realiza o projeto de Deus e seu messianismo é uma luta constante em favor da justiça do reino e contra as injustiças que promovem a morte. E o cristianismo, o que é? É o prolongamento da ação de Cristo que promove a justiça e a torna possível. O poder de Jesus é um poder que comunica vida, sua prática o demonstra. Seu nome o comprova. Ora, Ele quer como seus colaboradores aqueles que estão dispostos a confessá-los, pois a partir desse testemunho é que nasce a comunidade de Cristo. E o texto fala de Pedro e de sua liderança na comunidade. Qual é a função dessa liderança? É ser o ponto de união da comunidade que Cristo edificou com sua vida, morte e ressurreição. É organizá-la para que seja a continuadora do projeto de Deus. É ser aquele que, a partir da prática do Mestre, leva a comunidade ao discernimento e aceitação daquilo que promove a vida e da rejeição de tudo o que patrocina e provoca a morte.